O título da nossa live de hoje é Como Compreender a Linguagem da Alma. E aí vocês vão ver, por que eu trouxe a escala Hawkins aqui para esse assunto? E aí eu volto lá em Binar, as portas de Binar, que está sendo cobrado de nós a compreensão sobre a vida, a compreensão, quem somos nós, de onde eu vim, para onde vou, quem sou eu, tudo isso, a gente precisa compreender isso. E compreender a linguagem da alma. Precisa haver compreensão. E vocês notem aqui que nessa escala Hawkins, para quem não conhece essa escala, ele é um psiquiatra, David Hawkins, que ele lançou um livro em 1995, quando chegou lá na década de 90, muita coisa veio à tona, inclusive essa escala aqui, onde ele relacionou como se fosse assim. Isso aqui são níveis de consciência, onde ele fez testes através da cinesiologia para relacionar o nível de consciência com as atitudes, comportamentos e emoções das pessoas. E aí ele quantificou isso. Então ele colocou do número mais baixo de consciência ao mais alto e relacionando qual a emoção que está linkada a isso. E até coloquei aqui em vermelho, vocês estão conseguindo ver bem aqui a imagem? Do orgulho aqui para baixo são frequências mais baixas, onde a gente não alcança esse nível da quinta dimensão. É o que? Vergonha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a última, que eu não sei se a câmera está pegando. É vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, súplica. Isso aqui seria o quê? Aquele comportamento, eu até coloquei aqui, a nível de pedintes, buscando o Salvador. Sabe aquela pessoa que está sempre pedindo coisas para Deus, pedindo coisas para outras pessoas? Esse comportamento de pedinte, onde não se acha capaz de resolver as próprias coisas da sua vida. Está sempre buscando um Salvador. É uma atitude de súplica, de desejo de ser salvo por alguém. Isso é uma frequência baixa, gente. A gente precisa sair disso. E aí vocês imaginem, lá na Idade Média, a nossa frequência estava aqui. Porque a gente sempre estava buscando fora de nós que alguém salvasse a gente, né? Aí vem a raiva. Para vocês verem, a raiva ainda é um pouquinho melhor do que essa atitude de pedinte. O orgulho. E aí vem uma viradinha de chave aqui, que é a coragem para a gente sair dessa situação. É a coragem para mudar. Quando a gente atinge esse nível de consciência, que é a coragem, a gente já vira a chavinha para os níveis acima. Lembra daquele desenho que eu sempre faço dos chakras? É como se aqui fosse a chavinha que virasse do chakra do plexo solar para o cardíaco. É a coragem. Porque o plexo solar ele tem muito a ver com a coragem, né? A energia do sol, a coragem. Então, quando a gente alcança esse nível aqui, é onde a gente começa a mudar de vida. Ok? Se vocês quiserem ir me interrompendo aqui, eu estou acompanhando aqui o chat, tá? Pelo computador. E aí, o que eu quero alcançar aqui, tanto a nível pessoal como em grupo, né, no coletivo, é essa subida de consciência. É a gente sempre estar da coragem para cima, para a gente sair disso aqui. Porque essas vibrações aqui não estão compatíveis com a energia que a gente fala da 5D, dessa nova era, dessa energia aquariana, dessa energia para onde o planeta está se encaminhando. Nós estamos na transição a cada dia mais, mergulhados no cinturão de fótons e não tem como dar ré. A gente tem que seguir em frente. Então é daqui para cima, gente. Tá? Procurar sempre ficar antenado em relação a isso. E aí vem a situação de neutralidade, que quer dizer o quê? Viver a nossa verdade, é sair das polarizações. Isso que é o ponto neutro. Sabe? Sair das polaridades.
que é o que a mídia coloca a todo tempo. Um político contra outro, bem e mal, isso e aquilo. A gente começa a ficar mais neutro, buscando a nossa própria verdade. Entende? O otimismo, a disposição de seguir em frente, isso aqui é o contrário do quê? Do desânimo. Então, se você está desanimado, faz alguma coisa para você ter disposição, para ficar otimista. Tudo isso daqui vai levando a gente para cima. A aceitação, que é o acolhimento até de si mesmo. Nessa aceitação, em algumas escalas, vocês vão ver lá dizendo perdão, né? Só que o perdão precisa até ser compreendido. Não é aquele perdão da gente se achar maior que o outro. Ah, tá, eu te perdoo. Não é isso. Inclusive, no livro da Márcia Ramos, tem lá um capítulo que fala bem legal sobre isso. Que o perdão, na verdade, não é que não deve existir, que existe até o Ho Oponopono, que é muito legal fazer essa prática do Ho Oponopono. É como se fosse um perdão a nós mesmos, sabe? Da gente ser tão crítico em relação a nós mesmos. É uma aceitação, um acolhimento. Não é um perdão, é um acolhimento, tanto do outro quanto de si mesmo. Porque a gente, às vezes, pensa que o perdão dá aquela sensação que você está acima do outro, que alguém te fez mal e você perdoa a pessoa. Parece uma coisa meio arrogante, né? Então, por isso que eu gosto de utilizar a palavra acolhimento. E aí, olha que interessante, gente. A razão, olha onde que ela vibra. Ela está acima disso tudo. É onde você obtém compreensão, que é onde as portas de Binah estão querendo levar a gente. Por quê, gente? Essa vibração aqui, quando você está lá em 40 Hz, na ressonância Schumann, diz que é como se fosse compatível com a 5D, com a quinta dimensão de consciência. É relacionado a isso. Enquanto você não tem compreensão sobre a vida, a compreensão sobre si mesmo, de se autoconhecer, os seus sentimentos, os seus pensamentos, é a autoobservação e procurar compreender realmente a vida. E a gente vai se aprofundar nisso aqui hoje. O que é essa compreensão? Então, é uma vibração alta, gente. A razão é uma vibração alta. O único perigo é o quê? Tem pessoas que ficam na razão e esquecem do coração. Causa desequilíbrio. Porque a razão tem que estar junto com o coração. E uma das coisas que fez Atlântida cair foi porque eles alcançaram um nível racional, de inteligência, não é nem inteligência, de informações, né? De muita informação, porém eles desconectaram do coração, porque eles ficaram muito egoístas, eles não pensavam no coletivo. Tudo o que eles foram descobrindo e conhecendo, a maioria levou para si mesmo. Aquele conhecimento para o bem de si e não para o bem maior, o bem de todos. Só que não foram todos os Atlantes que foram egoístas. Não. Assim como aqui, nesse momento atual, nós temos muitas pessoas se esforçando para melhorarem realmente, com o coração, com a mente, com otimismo. Então, não é todo mundo do planeta Terra que é considerado egoísta e ruim, né? Mas, então, a gente leva isso também para os Atlantes. Muitos deles, inclusive, que conservaram muitos desses conhecimentos que nós temos hoje, que a gente diz que são os conhecimentos herméticos, eles foram preservados para nós, para não deixar a gente ficar totalmente na escuridão. E se vocês conhecem história, que eu também trouxe no livro Pedagosofia, a época do iluminismo, veio tudo isso à tona, todos esses conhecimentos atlantes que foram preservados. E foi por isso que a época foi chamada iluminismo, que tirou as pessoas das trevas. Foi ali que teve um despertar. E logo em seguida vários movimentos, que depois teve a Revolução Francesa e tudo mais. Só que ainda, apesar do despertar,
as revoluções ainda eram muito na brutalidade, na força. E o que essa era de Aquário pede é que não seja essas mudanças que precisam acontecer, não é mais pela força, pela guerra, é pela inteligência. Entende? Movimentos inteligentes em que a gente possa mudar a realidade sem violência. É essa sacada que tem que ter, né? Então, de vez em quando tem alguns movimentos muito inteligentes, em que dão recados de coisas que precisam mudar, mas sem guerra, sem violência, sem agressões, inclusive sem agressões por palavras. Entende? É isso que a gente tem que subir no nível. Subir no nível. E daí, ó, você vê que a razão e o amor estão aqui, ó, juntinhos. Então, o objetivo dessa live hoje é isso, é elevar o nosso padrão. Eu tive que fazer essa introdução aqui para a gente entrar no tema de hoje. Deixa eu apagar aqui, que eu vou agora explorar essa parte onde a gente vai falar sobre compreender a nossa alma. Como é que a gente consegue compreender? Parece até que é algo fora de nós, né? Quem é essa dita alma? Quem é essa danadinha que gera tanta emoção em mim? Então vamos lá para essa conexão com a nossa alma agora. Então, gente, nós temos aqui o corpo, nós temos a nossa alma e o espírito. Eu dividi assim em 3 para ficar mais fácil de entender. Nós vamos falar sobre essa partezinha aqui, que é o intermediário, que liga o corpo ao espírito. Né? Tem pessoas que perderam essa conexão com o eu superior. Eu vou botar aqui o espírito como eu superior. É aquele incorruptível. É a nossa essência, que não se corrompeu. E nós temos aqui o corpo e a alma aqui no meio. A alma é o quê? É onde estão registradas as nossas emoções, as nossas experiências de N vidas. Certo? Então, a alma é essa conexão que se conecta pelo coração, pelo nosso sentir. Então, compreender a nossa alma é a gente compreender os sinais que ela nos dá para que a gente possa compreender qual caminho seguir. Então, deixa eu colocar aqui os chakras novamente. Deixa eu apagar aqui para cima. Então, aqui nós temos os nossos chakras. Vocês estão conseguindo ver todos eles? Então, aqui o coração, ele fica no meio. Nós temos 3 inferiores e nós temos 3 chakras superiores, que é quando a gente se conecta com a nossa versão mais ampliada de consciência. E o coração, ó, é que liga, que faz a ponte para cá. É o nosso sentir. Por isso que diz que o coração é a morada da alma. Faz sentido para vocês isso? É a morada da alma. A alma está aqui. É onde está ali gravado tudo o que a gente passou de experiências, todas as nossas emoções. E eu vou conectar tudo isso daqui, gente, com o nosso cérebro. Do porquê que é importante a gente perceber o que a gente sente. E isso aqui está ligado com o quê? Com os nossos 5 sentidos. Com os nossos 5 sentidos. Toda a percepção que a gente tem através do ouvir, do sentir o cheiro, da nossa visão, do tato. Tudo isso faz a gente ter lembranças, tem a ver com as nossas memórias.
A alma tem a ver com as nossas memórias. E aí vocês vão perceber que compreender como funciona isso, a gente começa a iniciar o caminho de volta, onde a gente vai chegar naquela frase: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? A alma vai te mostrar o caminho para que você encontre essa resposta. Por quê? As memórias. E aí vocês vão ver a importância da gente estudar sobre os ancestrais. Não só os ancestrais da nossa família aqui terrena. Pai, mãe, avô, bisavô e por aí vai. Mas os atlantes, os lemurianos, entende? Para a gente estudar lá para trás. É bom a gente entender a história também. Por quê? Porque a gente vai começar a ter sonhos que nos conectam. Então vamos por parte. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Vai dizendo aí para mim. Se não concordar, pode dizer também, gente. Até para a gente interagir. Vamos lá. Se a nossa alma tem a ver com sentir, tem a ver com coração, tem a ver com memórias, vocês vão ver que como que ela se comunica com a gente. Ela vem falar aqui no nosso ouvido? Não. Ela se comunica através do nosso corpo. Com o quê? Sensações. Com as sensações. Com dores. Entende? As sensações podem ser o quê? Arrepios. Arrepios, pode ser enjoo. Quando você chega num lugar e a sua alma te avisa, ó, sai daí. Aí tu começa a sentir o enjoo, uma tontura. Um aperto no coração. Esse aperto no coração pode ser o quê? Um aperto avisando um perigo, ou pode ser aquele aperto benéfico de dizer, ai, que coisa boa, sabe? Você consegue distinguir quando é algo como um aviso de perigo e quando é ai, que sensação familiar, sabe? Então, as sensações vão te mostrando o que a sua alma quer dizer. As dores no nosso corpo mostram, tem memória aí encruada que precisa ser liberada. Então, a gente vai chegar em tudo isso aqui agora. Isso é compreender a nossa alma, é entender como ela fala com a gente. Então, a partir do momento que eu começo a prestar atenção no que o meu corpo está me dizendo, a alma começa a mandar sinais sem parar, porque é como se ela falasse assim, agora ela está prestando atenção, ou ele, né? Agora eles estão prestando atenção, então eu posso mandar sinais para que ela vá caminhando para frente, entende? E aí vocês vão ver que através do corpo e também através dos sonhos a gente vai se conectando. E aí é que vem a compreensão. Então, a partir do momento que eu sei que a minha alma tem a ver com o meu sentir, tem a ver com o meu coração, tem a ver com as minhas memórias, com as minhas sensações, eu preciso conhecer o meu corpo. E aí entra a mente no meio, para trazer o equilíbrio. Por quê? Para eu conhecer o meu corpo, eu preciso estudar. É aí que a gente vai, ó, botando na balança o nosso yin e yang. Entende? Porque você vai trabalhando o seu sentir, a sua introspecção, a sua autopercepção e vai em busca de informação. Botei aqui, ação e informação. Para quê? Para você compreender aquilo que você está sentindo. Precisa ter compreensão para que você transmute aquilo. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. E aí que a gente começa a se curar.
Quando a gente começa a prestar atenção que a alma está dizendo, seja através até de dor corporal, a dor some pela compreensão, gente. Eu acho que eu já trouxe esse exemplo aqui. Na época que eu estava acompanhando minha mãe no hospital, em que eu tinha que estar diariamente indo ao hospital, eu não podia permanecer lá, porque ela estava na CTI, então eu tinha que ir diariamente, e tinha que trabalhar, e eu morava muito distante do hospital, tendo que dar conta do meu filho, do trabalho, da minha mãe, tudo ao mesmo tempo. Então a carga ficou muito pesada. E eu não tinha como compartilhar com muitas pessoas, porque várias pessoas também trabalhando, todo mundo com suas vidas, então o peso começou a ficar bravo. E aí a minha alma começou a me dar uma dor no meu calcanhar muito forte, um peso nos meus pés. Mas, como eu já estou antenada com o meu sentir, eu já fui logo no meu livrinho, até deixei aqui, ó, num desses livrinhos aqui, Metafísica da Saúde, de Val Capelli Gasparetto, e fui procurar ver o que significava aquela dor no meu calcanhar, no meu pé, né? Ou seja, o peso estava maior do que eu aguentava. Foi um aviso para que eu pudesse dividir com alguém aquele peso. E foi aí que eu comecei a convidar pessoas para revezar comigo nessas visitas ao hospital. Então eu já não ia mais todos os dias. Eu passei aí dia sim, dia não, dia sim, dia não. A dor do pé passou, sem um remédio. Então quando a gente tem compreensão do que a nossa alma nos diz, a gente se cura até às vezes sem remédio. Existem casos e casos, é claro, dependendo da gravidade da situação, do tempo que a coisa tá ali, né? Porque às vezes você deixa uma dor ficar tanto tempo ali, durante tantos anos, né? Vou até dizer assim, de tantos anos, que aquilo encrua de um jeito que aí, às vezes só com uma cirurgia, com alguma coisa mais externa tendo que te auxiliar. Mas se você já tem essa sacada desde o início, você já vai conversando com a sua alma. Você vai compreendendo o que ela está querendo te dizer. Entende? Faz sentido? Tá fazendo sentido? Vocês estão lembrando aí de situações que vocês passaram? Que o corpo estava avisando e vocês não estavam dando crédito para o que a alma estava dizendo? É a mesma coisa assim, ó. Quando você vai para um lugar e assim que você chega no lugar, você começa a passar mal. Te dá um enjoo, te dá uma tontura, te dá uma dor de cabeça e você, teimoso, permanece ali. A sua alma está te avisando, sai daí que aí não tá legal. Se você passar a ouvir a tua alma, você se livra de muitos danos. Então esse contato com o nosso sentir, gente, é importantíssimo. Existem pessoas que ficam só no movimento yin e não fazem o movimento yang. E a gente tem que dançar essa dança do universo. Não pode ficar de um lado só. Então, o que a gente precisa fazer? Os momentos de introspecção, de voltar para dentro, observar o que a gente sente e buscar compreender através de informações. Então tem que ser o yin e o yang. Não pode ficar só de um. Ao mesmo tempo que as pessoas que só buscam informação, ficam buscando tudo fora, estuda, mas não observa o que a alma está dizendo através das sensações corporais. Entende? Eu vou fazer um outro desenho aqui, eu gosto muito de levar a informação pedagogicamente. Vamos lá. Esse olhar para dentro, vocês vão ver que eles têm dois movimentos. Eu vou desenhar aqui, quem não conhece aquele iceberg do estudo da psique humana, que mostra que aqui dentro do oceano tem um negócio enorme, mas a gente só vê aquela pontinha, que é a nossa consciência. Você está consciente aqui, né? E aqui é tudo inconsciente. Tudo isso aqui está inconsciente, mergulhado lá no oceano das emoções, né?
Então, essa sua parte aqui consciente é bem pequenininha em vista de tudo que aqui está escondido, não é? Então, na sua psique, Freud falava isso, né? E ele fez essa observação, achei fantástico, de comparar a pontinha do iceberg. O que tem de escondido de emoções reprimidas, passadas, né, dos nossos antepassados também, está tudo aqui. E aí o que acontece? A gente começa a ter comportamentos automáticos, que não são conscientes, que são o quê? Jogados daqui para o nosso exterior. Sem que a gente perceba, nossa, por que eu agi assim? Por que eu estou reativo por causa disso? Gatilhos começam a acontecer, pegando as coisas reprimidas que estão aqui, ó, no inconsciente e jogando para fora. E você ali, sendo controlado por esses gatilhos. E o que a gente está querendo, e as portas de Biná também querem, é que você esteja consciente quando isso acontecer. Se aconteceu algum gatilho que te despertou alguma reatividade, você já vai começar a observar. Nossa, por que eu reagi assim? E aí começam os porquês. É onde você vai buscar resposta. Entende? Como uma coisa busca a outra. Um movimento interno que vai trazer a compreensão do porquê que você reagiu daquele jeito. É aqui que você vai começar a prestar atenção no que você sente, tá? Porque assim como tem dores e coisas ruins, né, que vêm à tona do nosso inconsciente, tem coisas boas também. Sabe aquela sensação de simpatia que você sente por alguém? Que você quase não conhece a pessoa, mas tu teve aquela afinidade? É uma lembrança, é uma memória que está aqui, mas de uma sensação boa. Uma coisa que já até aconteceu comigo. Eu estava caminhando e sempre acontece em relação às flores, o aroma das flores. Tem uma flor em especial que a primeira vez que eu senti o cheiro forte dela aqui onde eu moro, eu estava caminhando e aquele cheiro me tomou de um jeito que eu fiquei até meio inebriada. Foi o jasmim. Aquela flor tem algo na minha lembrança, no meu inconsciente, que me dá uma sensação de acolhimento incrível. Através da sensação, do sentir, o olfato. Então, os nossos sentidos, eles nos trazem lembranças. Então, essa flor me trouxe uma boa lembrança. Uma lembrança de acolhimento. Entende? Então, quando a gente começa a prestar atenção nessas coisas, então toda vez que eu quero me sentir acolhida, quero ter essa sensação de novo, eu procuro sentir o cheiro dessa flor. É interessante como a gente começa até a se cuidar. Quando a gente conhece o nosso corpo, as nossas sensações, o nosso sentir. Se puder se dar esse presente de passar uns dias na natureza, olhando para dentro, percebendo o seu sentir, entrando em contato com toda essa vastidão maravilhosa que o nosso planeta dá, né? Com as flores, com a água, com o rio, com a cachoeira. Porque é uma oportunidade da pessoa olhar para dentro. Lembrando que todas as impressões, os insights que o seu corpo vai te dar, você vai para um movimento tão profundo para dentro de si mesmo, que você vai começar a ter várias percepções. E aí os insights começam a vir. Mas geralmente a comunicação da nossa alma e do nosso espírito são muito simbólicos. A da alma é pelo corpo, pela nossa sensibilidade. E o espírito é através de símbolos, pacotes de informação, que eu já vou chegar lá na compreensão do espírito. Então, quando você tem essas sensações, você procura compreender o que aquilo quer te dizer. Se teve alguma dor, um desconforto ou alguma sensação boa também. E aí eu volto a dizer, quando você tem toda essa resposta interna, busca externamente o que aquilo quer dizer. E aí, eu até deixei aqui separado, ó, livros, aqui, ó, da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo, esses de Val Capelli Gasparetto, que aqui tem 5 volumes da Metafísica da Saúde, que mostra os sinais do corpo. Então, você vai perceber,
Você vai se auto-observar e depois você vai buscar o significado daquilo que você sentiu. Então vamos prosseguir aqui. Eu vou aproveitar esse desenho e agora vou mostrar uma outra coisa interessante, que também tem uma pontinha para fora e tem uma vastidão de coisa aqui dentro. Aqui foi referente à água, né? Eu falei sobre a ponta do iceberg, água que tem a ver com emoções, com o nosso inconsciente e tudo mais. E aqui eu vou falar das pirâmides. Que dentro da Terra, olha que interessante, abaixo das pirâmides, tem muita coisa lá que tem a ver com as nossas memórias também, que estão vindo à tona. Então, quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente começa a liberar emoções. Gente, quando eu comecei a ter sonhos e conexões com o povo intraterreno, isso aqui também tem a ver com intraterrenos, com o povo de Telos, de Lemúria, da Atlântida. Quando a gente começa a entender sobre esses assuntos, a gente começa a liberar muitas emoções reprimidas e a gente vai se curando. A conexão que eu tive com o povo de Telos, de Lemúria, foi tão forte, gente, muito forte, que eu chorava de soluçar. Eu sei que ali eu tive muita cura. Por quê? De memórias que estavam nas minhas células, no meu DNA, no meu inconsciente, memórias de dor, de toda uma ancestralidade que está linkada ao meu momento aqui. Então, tem dores físicas que nos catucam para que a gente possa buscar compreender essas dores passadas. E quando a gente traz isso para a consciência, para de doer. Para de doer. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer aqui. Porque a cura vem pela compreensão. Entende, gente? Não é uma fórmula mágica, não é uma magia, não é nada. A compreensão transmuta a dor. A compreensão transmuta a emoção que até então estava negativa em algo positivo. E aí você eleva a sua vibração. Por isso que lá na escala Hawkins, a razão e a compreensão está lá tão elevado. Porque quando você compreende o porquê daquele teu sofrimento, você transmuta aquilo. Você ultrapassa. Entende, gente? Aqui nesse livro, Eu Vibro, Tu Vibras, tem na página 41 essa escala Hawkins que eu botei em miniatura. Tá pequenininho aqui, né? Mas tem a escala Hawkins lá. Olha para ela, para que vocês possam sentir, ver aonde vocês estão vibrando. Ah, se eu estou vibrando na culpa, estou lá embaixo. Vou sair dessa culpa. E como é que você sai da culpa? Compreendendo. E como é que você compreende? Poxa, se foi algo que eu fiz que machucou alguém, hoje eu sinto culpa. Não é assim que acontece? A culpa, ela tem um objetivo, é de trazer para a consciência que aquilo não foi legal de fazer. Então, o lado positivo da culpa é cair a ficha, tipo, eu não devo fazer mais isso. Mas a partir do momento que você compreendeu que aquilo não foi legal, você transmuta e sai da culpa. Por quê? Porque você teve compreensão através da razão. Agora, se você fez algo errado e permanece fazendo errado, né, é sinal que você nem sentiu culpa. Então, o sentimento dito negativo, ele serve de impulso para que você busque compreensão. Até mesmo a raiva, que é considerado lá negativo, a raiva às vezes te dá força para que você mude de vida. Tipo, eu não aguento mais ficar assim, aí tem aquela crise de raiva, mas pelo menos você saiu daquela condição. E através da compreensão você transmuta aquela raiva. Então o que a gente precisa ter é a compreensão das nossas emoções e elevar acima daquilo. Entende? É não permanecer no erro e transmutar a partir da compreensão.
Então, às vezes, quando a gente está nesse caminho de autoconhecimento, a gente passa por momentos de culpa, dos erros que a gente vai analisando os erros, né? Tudo é experiência, né, gente? Mas a gente vê como bom e mal, né? Mas foram experiências que não levaram a um bom caminho. Então, quando a gente começa a perceber que certas experiências não levaram a gente para um caminho legal, a gente começa a se sentir arrependimento, culpa, todo esse pesar, que serve para um momento de luto, que é onde a gente tem aquele momento que a gente vai para a noite escura da alma, é onde a gente vai lá para baixo do poço, né? Só que aí, quando a gente volta forte. Por quê? Através da compreensão, a gente transmuta aquela dor. Precisa ter compreensão, não tem jeito. E a compreensão vem pela informação, pela busca por conhecimento, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci aqui de alguma coisa. Eu até postei aí essa semana um vídeo falando das pirâmides, das descobertas que estão acontecendo, né? Em março de 2025, teve a descoberta lá da pirâmide de Khafre, onde 3 pesquisadores, eles descobriram que abaixo daquela pirâmide tem lá uma tecnologia poderosíssima, que tem tudo a ver com o que Nikola Tesla falava, dessa energia livre, que os atlantes tinham conhecimento disso, eles tinham conhecimento disso, e eles vivenciaram uma época onde era tudo livre, a energia livre. E me parece que abaixo dali tem todo esse conhecimento. Só que aí, o que acontece? O governo lá do Egito não permite com que aconteçam escavações em certos locais, e aí a pesquisa fica meio que empenhada. Só que a tecnologia está avançando de certo modo que eles estão conseguindo pesquisar por satélite. Já através de ondas quânticas, né, eles penetram no solo e estão conseguindo identificar cavernas, túneis, sabe? Praticamente cidades ali dentro da Terra. Então a verdade está vindo à tona. E cada vez vai vir mais, não adianta esconder. A verdade vem, tá? E aí eu vou aproveitar isso daqui para fazer uma analogia com o nosso cérebro. Gente, eu não sei desenhar cérebro, tá? Eu vou tentar botar aqui uma coisa meio parecido. Aqui seria o nosso neocórtex, a camada mais externa aqui do cérebro. Aqui é o nosso sistema límbico. E essa parte aqui do tronco é o sistema reptiliano, cérebro reptiliano. Ou seja, essa parte aqui, de baixo do nosso cérebro, tem a ver com os nossos instintos. O sistema límbico tem a ver com os nossos sentimentos, emoções, tá? E o neocórtex tem a ver com a razão. Olha que interessante. Quando a gente faz a analogia, não está muito bem desenhado, mas deu para entender, né? Quando a gente vê a analogia aqui do ponta do iceberg, a ponta da pirâmide e aqui o nosso cérebro, essa parte de cima é onde está consciente, é a razão, é a compreensão. Então, que pirâmide, ela é um simbolismo muito forte em várias culturas, né? É a consciência, trazer para a consciência, né? O neocórtex, principalmente esse córtex pré-frontal, é onde traz para a consciência, onde a gente tem equilíbrio, é onde a gente comanda as nossas emoções e não é comandada por elas. É tudo através do neocórtex. Você precisa compreender as suas emoções. O sistema límbico é como se ele estivesse aqui embaixo d'água. Ele tem a ver com o nosso inconsciente. São os gatilhos de emoções que surgem. É o nosso sistema límbico, tá? E aqui o cérebro reptiliano tem a ver com nossos instintos. É tudo o quê? Dos nossos antepassados.
Então, quando a gente começa a entender o que aconteceu, a história do planeta Terra, tudo que isso que eu estou trazendo, né, em vários vídeos, que eu venho trazendo como se deram os reinos e tudo mais, que a gente chega lá na parte do reino hominal e a gente começa a entender como surgiram as raças e tudo mais. Quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente vai tendo muita cura, gente, muita cura. Vocês não têm noção de o quanto a gente está sendo curado por trazer isso tudo aqui para cima. Tudo que estava aqui, ó. Inclusive, falando em relação aos mares, à água, tudo que foi descoberto de civilizações submersas nos oceanos, né? Os maias, os atlantes, os lemurianos, encontraram vários vestígios dessas civilizações embaixo d'água. Quando isso é levado à tona, é cura para a humanidade. Os intraterrenos, agora que a gente está reconhecendo as civilizações intraterrenas, a gente está trazendo para a consciência isso também. É como se fosse uma cura para a humanidade, né? Lemúria, Atlante. E quando a gente, olhando para o nosso cérebro, quando a gente reconhece os nossos instintos, as nossas emoções em desequilíbrio e traz para a consciência, isso é cura também. Tá fazendo sentido? E é uma cura sem remédio, apenas pela compreensão. Não é legal isso, gente? Ser curado pela compreensão? Não sei se vocês lembram do vídeo onde eu falo dos níveis de consciência, de como a gente alcança isso. Até que eu falei assim, tem um nível aqui onde a gente tem contato com espíritos, que vão nos aconselhando e tudo mais. Tem uma outra camada aqui onde a gente tem contato com mentores, mestres. Não é isso? Tem uma outra camada aqui onde a gente tem um contato direto com o meu superior. Tá? Então, o que a gente precisa prestar atenção? Se a gente quer ficar dependente de informações de fora para dentro, porque se é algum espírito que está trazendo para mim, eu estou buscando fora. Se é algum mentor, também estou buscando fora. Agora, se é do meu eu superior, é de dentro. Eu não estou buscando fora mais. É de dentro. Mas como que a gente chega nesse nível aqui? Tem um trabalho para ser feito. Porque precisa dessa conexão, essa chave. É como se, lá vou eu de novo aqui nos chakras. Deixa eu voltar aqui, porque tudo eu vou correlacionando. É como se a gente tivesse desconectado, vamos supor, aqui é a nossa camada superior, tá? Nós passamos muitos anos só daqui para baixo, vivendo à mercê de nossos instintos, de nossas emoções desequilibradas, paixões carnais e tudo mais. A gente ficou aqui, certo? A partir do momento que eu me conecto com o meu sentir, com os meus 5 sentidos, e começo a perceber os sinais que o meu coração me dá, é aí que entra aqui nesse tema do vídeo de hoje. Os sinais que o meu corpo me dá e começo a prestar atenção e trabalhar em cima disso, isso é um processo de autocura. Você vai começar a se auto-observar. Observar as suas sensações. É aí que entra o momento yin, o momento de introspecção, de retiro, de olhar para dentro. Então, é através disso que você se conecta ao coração. Quando você se conecta aqui ao coração, e tem tudo a ver com a natureza, gente, porque a cor desse chakra aqui, segundo as civilizações aí que já trouxeram, é o verde.
Tem tudo a ver com a natureza. Por isso que quando a gente está em contato com a natureza, a gente se conecta com o nosso eu divino. Entende? Tem tudo a ver com a natureza. E quando a gente vai conectando várias informações, eu falo muito das sinfonias de Beethoven, né? A sexta sinfonia de Beethoven, ela fala da natureza, dessa conexão com a natureza. Então, quando você está ouvindo a sexta sinfonia de Beethoven, é como se você se conectasse ao seu coração, ao seu sentir. E quando você começa a fazer esse trabalho aqui, você começa a ligar a chavinha aqui para cima, gente. A chave está no nosso coração. No nosso coração. Lembra lá da chave de Ísis? Chave de Ísis? Que aqui é como se a gente estivesse assim de braço aberto, né? Aqui no meio é o que? É o coração. E isso aqui tem a ver também com as coisas que eu venho falando de alma gêmea, chama gêmea, essas coisas todas. É a conexão pelo coração. Você não vai mais se conectar nessa era de Aquário. A tendência é que cada vez mais os casais se conectam pelo um sentimento mais elevado. Ele não vai se conectar pelo corpo, pelos impulsos carnais, instintivos. Vai ser mais pela mente, pelo coração, por algo mais elevado. Vai ser uma conexão mental e não corporal. É claro que tem a atração física que aciona o coração, mas essa atração física não vai ser pelo formato do corpo, pela cor dos olhos, pelos cabelos, não é isso. É pela energia da pessoa. Você vai sentir a energia da pessoa. A sua alma vai te dar os sinais no coração. Então, os encontros de almas serão pelo coração. Você vai sentir e você não vai ter dúvida. E quando tiver dúvida da sensação, você busca compreensão através das informações. É aí que você vai buscando os mitos de Ísis e Osíris, né? Orfeu e Eurídice, Nefertiti e Akenaton e por aí vai. Por que existiam tantos casais conectados? Era conexão de alma, conexão de mente, conexão elevada. Então é um assunto que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Primeiro eu falei do nosso sentir pessoal, para a gente curar, fazer nossas curas através dos nossos sentimentos, do sentir e tudo mais. Quando você estiver, não curado totalmente, mas assim, boa parte se trabalhado, né, feito um trabalho em si mesmo, de reforma íntima, você, como um imã, você vai emitir uma vibração, uma energia que vai se conectar à alma compatível com você. O sinal vai pelo coração. É aqui que é a chavinha que leva lá para cima. Os sonhos farão parte da sua realidade, quando você está se conectando com o coração. Porque é uma das maneiras de também ter essas sensações. Por quê? Quando você está lá no chakra cardíaco, vivenciando as suas sensações e tendo compreensão, ele vai ligar a chavinha para cima. Acima vem o quê? O laríngeo, não é isso? E aí você começa a acionar coisas mentais. No sonho, você está dormindo, mas você está sonhando. Você aciona os chakras superiores. E aí você começa a ter sonhos com lugares, com nomes, com sensações, alguns trechos de vidas que você vivenciou. Aí você começa a ter várias revelações. Só que tudo vem muito fragmentado. É aí que você tem que fazer a busca por informações. Eu vou dar um exemplo meu aqui, porque sempre dando exemplo fica melhor, né? Uma certa vez eu sonhei com o nome de um lugar. Eu via o lugar, eu achava muito bonito. Tinha um homem ao meu lado, ele esticava a mão e falava aqui, e falava o nome do lugar. Eu não vou nem falar o nome aqui, tá? Só que era um nome de um lugar que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E o interessante é que quando ele falou o nome do lugar, eu acordei na hora. Acordei na hora. Nisso que eu acordei, como eu já tinha a prática de anotar as coisas, e eu já deixo aqui um recado, gente. Esse trabalho interno do sentir, tenha um caderno, caneta na mão, sempre.
principalmente quando for dormir. Já deixa do lado lá da cama, porque vocês vão ter muitos insights e as coisas vêm em pedaços, como se fosse quebra-cabeça mesmo. É um quebra-cabeça. E aí você vai montando as coisas, entende? Então veio esse nome. Eu falei, nossa, que nome esquisito. E aí eu mesmo com sono peguei lá a caneta, escrevi tudo torto e voltei a dormir. Quando eu acordei novamente, que eu olhei para aquele papel e vi aquele nome, eu falei, gente, que nome estranho, eu nunca tinha ouvido falar naquela palavra. Mas aí começou a minha busca por compreensão. É isso, porque a nossa alma vai falando com a gente, mas a gente precisa procurar compreender o recado que ela está dando. E eu fiz uma busca muito intensa por causa de uma palavra que foi revelada. E dali eu descobri tanta coisa, gente. Só que aí é uma coisa muito pessoal. Quem sabe um dia, né, eu compartilho com vocês, mas foi muito intenso. Foi aí que eu tive toda a conexão com Lemúria e tudo mais. Então, prestem atenção nos sonhos, tá? Outra coisa que pode acontecer é do nada você está fazendo alguma atividade normal do seu dia a dia. E geralmente acontece assim, gente, quando você está fazendo uma coisa assim, nada a ver. Teve um dia que eu estava colocando roupa na corda e veio diretamente na minha mente uma situação. Na hora eu falei, eita, que é? Mas é uma impressão tão forte que você não tem como duvidar. Pum, vem aquilo, como um flash, um raio. Eu simplesmente anotei no meu caderno. Na hora eu não entendi, mas eu anotei. Inclusive eu anoto até com data. Eu boto a data que aconteceu aquilo. E começo a pesquisar. Por que veio aquela informação? Então tem várias formas de... Quando você está conectando os 3 chakras superiores, você começa a ter isso. Telas mentais que chegam. Sonhos mais nítidos, palavras que chamam a sua atenção. Você começa a ter intuição para estudar sobre alguma coisa, certo? Um outro exemplo, às vezes você entra numa livraria, tá olhando assim, parece que você olha para um livro, aquele livro te chama, parece até que ele fica mais iluminado. Isso tudo é sua alma falando com você, num nível mais elevado. Entende? Que aí você já não está mais nas sensações do corpo, você já está indo mais para a mente. Entende? Aí você não precisa mais sentir tanta dor, a coisa já vai mais para cima. Pode doer a cabeça, inclusive, aí a dor já vai mais para cima, né? Então tudo isso daqui já é o contato com as coisas mais superiores, né? Com o seu eu superior. Até que, quando você já está alimentando essa sua conexão com o seu eu superior, porque ele manda sinais. Se você ignora, ele para de mandar. Quer dizer que você não está nem aí, né? Agora, quando você se conecta e está sempre atento, começam a acontecer nada mais, nada menos do que as sincronicidades. A sua vida começa a fluir de uma forma que você fica até de boca aberta. É como não, é isso. Você começa a co-criar a sua realidade conscientemente, porque você já está prestando atenção em tudo. E aí, só em pensar em certas coisas, é como se você já estivesse moldando e as sincronicidades começam acontecendo. Os sinais vêm. A Márcia Ramos, eu já vou ler o comentário de vocês. Ela comentou num dos vídeos aí que ela tem compartilhado no canal dela, sobre as vivências dela, né? Ela vem contando a história dela em várias partes, ela já gravou vários vídeos. E ela diz sobre a sincronicidade com os números 3, 6 e 9. Que através desses números ela consegue ir se direcionando. Entende? Cada um vai ter uma conexão de uma sincronicidade que vai guiar. Eu posso dizer que isso daqui também tem muito a ver comigo. Isso aqui tem muito a ver comigo também, esses números aqui. Depois eu acho que eu vou fazer até uma live sobre isso. Mas tem muita conexão. E lembrando da árvore da Cabala, esse aqui é Biná, esse aqui é o Tiferet, que é aquele caminho do meio, né?
E esse 9 aqui também está ligado lá com a fonte, só que esse daqui está mais para a parte terrena, né? É o comecinho lá da lua, né? Eu acho que é a lua, se não me engano, é a lua. Aqui é o sol e aqui é binar, que é a compreensão. Olha que interessante, 3, 6 e 9. O 9 está ligado com a energia da lua, o 6 com a energia do sol e aqui com a compreensão, com a razão. E aqui a gente pode ver que é um casal, não é também, gente? 6 e o 9, pela árvore da vida, sol e lua. Então, assim, eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, porque o objetivo aqui é a compreensão sobre a linguagem da alma. Porque se deixar, eu já vou que vou, né? Porque uma coisa vai ligando a outra. Eu já vou ligando vários assuntos. Por isso é que é bom a gente ter vários conhecimentos. Eu vou ligando a numerologia com a cabala, com o tarô e vou que vou. E aí eu vou encontrando muitas respostas, as coisas vão fazendo sentido. E o contato lá com o nosso eu superior, com a nossa essência, ele é muito simbólico. Quanto mais vocês adquirirem conhecimento de símbolos, arquétipos, essa abstração, mais pacotes de informação vão chegar para vocês. Por isso que eu tenho trazido muito essas informações aqui no canal, porque o objetivo do canal é elevar para a gente chegar na frequência da quinta dimensão, que não é um lugar, é um estado de ser, é a sua vibração. Então a nossa vibração precisa chegar, esse nível de consciência. E para isso a gente precisa entender a linguagem arquetípica, a linguagem simbólica, ter essa abstração para quê? Para que a gente consiga ser co-criadores de realidade. Para isso, a gente precisa exercer a imaginação também. Não só a intuição, mas a imaginação. Lembra da primeira lei hermética? Que o todo é mental? Olha que interessante. O todo é mental. Tudo começa na mente. A criação, a criatividade. Então a gente precisa exercer criatividade, precisa exercer a nossa mente, né? Senão a gente não consegue co-criar a nossa própria realidade. E ser anjos é ser co-criadores. É ser co-criadores da realidade. E é isso que o nosso eu superior e a nossa alma quer, que a gente se conecte. A gente precisa estar conectado. E tomar cuidado para ficarmos aterrados. Não ficar somente no céu. A gente está vivenciando a Terra, a gente tem que trazer o equilíbrio entre céu e terra. Então, quando a gente perceber que a gente está saindo muito da realidade, a gente precisa fazer coisas terrenas. Limpar uma casa, fazer uma comida, caminhar, exercício físico, entende? A gente precisa fazer essas coisas. Uma coisa também que desenvolve tanto a terra como o céu é fazer artesanatos, trabalhar com a arte. Que ao mesmo tempo que você está trabalhando a sua abstração, esse lado artístico, você está fazendo algo palpável com as mãos, né? Então, é uma forma também de você encontrar o equilíbrio yin e yang aí. Nós estamos entrando numa sincronicidade em grupo. Quando o grupo estuda junto, parece que expande a consciência mais amplamente. É diferente de uma pessoa estudar sozinha. É diferente. Você sozinho, você pode estudar, mas vai levar mais tempo para ter insights. Ao passo que, quando você se une a uma ou mais pessoas, a expansão acontece exponencialmente. Um exemplo, Samara está aqui, que não me deixa mentir, e a Márcia Ramos. Samara, que já me conhece há muitos anos mesmo. A gente conversava muito, mesmo antes de todo esse conhecimento que a gente tem agora espiritual e tudo mais. Na época a gente frequentava a mesma igreja, eu e Samara, então a gente era sempre assim, fora da curva, a gente sempre queria ir além do que nos era mostrado. Então a gente virava a noite conversando sobre coisas espirituais. E ora, era assim, um insight atrás do outro. A gente não se cansava. Quando a gente percebia, o dia já tinha amanhecido. E a gente não se sentia cansado.
era um alimento mental, onde crescia exponencialmente. Então, quando pessoas conversam, estudam juntas, falando de coisas superiores, a gente tem uma expansão de consciência muito grande. E isso tem a ver com a energia aquariana, crescimento em grupo, onde juntos nos ajudamos. A hora é essa. A gente está passando por uma transição onde a nossa energia vai contagiando outras pessoas através do nosso exemplo, da nossa energia amorosa. Nossa, o Fábio, ele chegou na hora certa, porque olha, quando a gente para conversar, esquece o relógio. Tem vezes também que quando a gente está assim, numa busca interior bem forte, tem momentos que ele está bastante curioso pelas coisas espirituais, ele quer compreender, ele quer buscar entender as coisas. E eu acho o legal dele é que ele é assim, ele quer compreender a fundo as coisas, ele não gosta do raso não. Quando a gente traz o conceito para ele quer saber o porquê do porquê do porquê. E isso é fantástico. Isso é fantástico. E ele é aquariano. Olha que legal. Ele é visionário, ele é criativo, ele tem boas ideias e é muito curioso, ele quer saber a fundo as coisas. Então, quando a gente para conversar, esquece o relógio. Porque ele às vezes vinha aqui para casa, fala, mãe, tô passando aqui rapidinho só para dar um oi. Um oi? Teve um dia que ele chegou aqui 5 da tarde, era 11 horas da noite e a gente estava conversando ainda. É uma coisa impressionante. Então, quando pessoas se unem para elevar a consciência, é exponencial a coisa. Toda conversa, para quem busca compreensão, é conversa produtiva e há crescimento. Yin é uma energia amorosa. Yang é a energia da ação, da inteligência, de tudo mais. Os dois têm que entrar juntos. A emoção, o sentimento com a razão, tá? Porque se você ficar só na mente, sem conectar o coração, você se torna um tirano. Você não é um líder generoso. E a energia aquariana vai pedir um líder generoso. Para ele ser um líder generoso, ele não pode ficar só aqui na razão. Ele tem que também usar o coração. Prestem atenção no que vocês sentem. Prestem atenção no que seu corpo está dizendo. E depois pesquisa o que aquilo quer dizer. Tá? Porque é o coração que vai conectar a gente com o nosso eu superior. E o que a gente precisa agora é cada vez mais nos tornarmos mestre de nós mesmos. Parar de ser dependentes de gurus, de sacerdotes, de padres, de seja quem for. A orientação tem que vir de dentro. Mas para que seja uma orientação limpa, sem interferências, a gente precisa estar bem burilado, bem trabalhado, com a reforma íntima em dia. Porque senão entra ruídos na comunicação, né? Você precisa ter um canal limpo com o seu eu superior. Sem interferências aqui, sem ruídos, ou seja, sem você abrir brechas. Como é que você abre brecha? Quando você está com raiva, quando você está triste, quando a sua energia cai naquela escala Hawkins. Quando você vê que está abaixo da coragem, você está abrindo brechas para ter ruídos e aí você perde a conexão com a sua orientação interna. Então, quando você está legal em sintonia, o canal, você recebe a informação direto. Então é isso, meus amores. Vamos finalizar por aqui. Agradeço por vocês estarem aqui comigo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que ainda vem muito mais por aí. Um beijo no coração de todos. Até mais.